Olá, oitavo! Vamos começar aí mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e terminar esse capítulo da apostila. Então, hoje a aula vai ser sobre a Revolução Francesa, parte 3. Estamos aí na apostila 1, aula 13, página 32, pessoal. Vamos começar. Então, na última aula, a gente falou sobre a proclamação da República Francesa, né? Então, nós estamos no período da Revolução chamado de Convenção Republicana ou então Convenção Nacional. Quem é o líder nessa Convenção Nacional, né? Quem chega ao poder? É um dos próprios homens que nós já falamos na aula anterior, que foram um dos principais líderes da Revolução, é o Robespierre, que chega no poder. O Robespierre, pessoal, ele vai ter, nesse momento, um governo marcado principalmente por um radicalismo muito forte. Então, nós vamos ter aí o chamado máximo radicalismo dentro do governo do Robespierre. E para administrar essa convenção nacional, esse ano 1 da República, que vai ser instalada aí em 1973, ele vai fazer alguns órgãos administrativos e militares para ajudá-lo aí nessa concentração de poder, e vão ser eles que vão ser os responsáveis por esse radicalismo muito forte. Então, quais são, né, esses mecanismos de administração? O primeiro é o chamado Comitê de Salvação Pública. Ele é responsável aí pela administração do Exército e pela administração do Estado. O segundo mecanismo vai ser o Comitê de Segurança Nacional. Ele vai ser responsável pela segurança interna. Então, tudo que acontece dentro da França vai ser responsável aí por... vai ser responsabilidade, né, desse Comitê de Segurança Nacional. O terceiro vai ser o Tribunal Revolucionário, que é tipo um grande juiz. Então, eles vão julgar e punir as pessoas que o Robespierre achar aí que estão sujeitos a se opor à Convenção Nacional, à República, né? Pessoal, dentre esses três, dois mecanismos ficaram muito famosos pela grande onda de violência que vai existir dentro desse período da Revolução, né? Nesse primeiro ano de República. Então, o Robespierre ele vai usar dois mecanismos aí para tentar conter os seus adversários. Então, várias pessoas vão ser perseguidas, entre eles, né, os próprios rei e rainha, ex-reis e rainha da França, e até mesmo alguns dos líderes da Revolução Francesa, como o Danton, que também vai sofrer com essa perseguição. Então, grande parte do que nós chamávamos de direita, que são os girondinos, a parte mais branda, né, do parlamento, que acreditava numa revolução mais calma, vão ser perseguidos, tá? E quais são esses dois mecanismos que o Robespierre vai utilizar? O primeiro vai ser o Comitê de Salvação Pública, tá? E o segundo vai ser o Tribunal Revolucionário. Então, esses dois mecanismos vão ter aí uma participação muito forte nessa perseguição que vai existir durante o governo do Maximilien Robespierre. Esses dois mecanismos, pessoal, eles vão ser responsáveis pelo que a gente já nomeou na outra aula, que essa parte da Revolução, essa Convenção Nacional, esse governo, vai receber o apelido de período do terror, justamente por essa grande perseguição que o Robespierre vai instalar na França. Então, para vocês terem uma ideia, né, do porquê que ele recebeu esse apelido de período do terror,
Há uma estatística aí que teriam morrido mais ou menos 40 mil pessoas condenadas à morte, né, que foram guilhotinadas aí por Robespierre, por ele julgar ser uma oposição do governo, né? Uma outra questão, pessoal, que o Robespierre colocou no seu governo para tentar aí conter um pouco da crise foi a chamada Lei do Máximo. O que é a Lei do Máximo, pessoal? Depois da consolidação da Revolução, né, da instituição da Revolução, ela deu certo nesse momento, né? A gente tirou o rei e a rainha do poder. O Robespierre fez várias coisas, né? Ele instituiu a reforma agrária, ele vai abolir a escravidão nas colônias francesas, né? Ele vai tomar as terras dos nobres que foram embora, lembra os nobres que fugiram da França, vai redividir essas terras, e aí ele vai colocar a lei do máximo. O que é a lei do máximo, pessoal? É a tabelação dos preços, tá? E também os impostos sobre as fortunas dos mais ricos franceses vão ser aumentadas. Ele vai cobrar impostos mais altos de quem tem mais dinheiro. E vai tabelar os preços, vai fixar os preços, né? Vocês podem ver que como ele é da baixa burguesia, da pequena burguesia, essas tomadas de decisão aí são direcionadas para a alta burguesia, né? Porque a gente chama de girondinos. Lembrando que o Robespierre é da esquerda, ele é jacobino, né? O que vai acontecer também dentro dessa instituição, né, da lei do preço máximo? Ele também vai colocar ensino gratuito e público na França, né? Isso não existia ainda. E também vai abolir o catolicismo. O catolicismo na França vai ser abolido, né? Então, grande parte dos católicos, aí ele já está se referindo à nobreza e não mais à burguesia. Devem se lembrar que a burguesia ela fazia parte de outras religiões que nós estudamos no ano passado, né? Principalmente os protestantes. Então, você pode ver que ele está atingindo não só a alta burguesia, tabulando os preços e impostos mais altos, mas ele também está atacando os nobres, né? Que são ligados à Igreja Católica. E ele também está tirando a Igreja do governo, que é uma característica que a gente também já viu das monarquias, onde o Estado e a Igreja eles seguem juntos, né? Então, agora, abolindo o catolicismo, ele está tirando a Igreja da jogada. Até aqui é o governo do Robespierre, né? O que acontece, pessoal? O governo do Robespierre vai começar, como vocês viram, a ter várias características praticamente ditatoriais. E o Robespierre, ele sempre deixou claro que tudo que ele fazia era justamente para conter o avanço externo, das ameaças externas da França. Só que as ameaças externas agora estavam diminuindo. E o Robespierre estava ficando aí sem desculpas para poder manter esse tipo de governo. É aí que ele vai sofrer a chamada reação termidoriana. O que é isso, pessoal? A reação termidoriana é um golpe que vai acontecer contra o Robespierre no dia 9 do mês de Termidor. Por isso, reação termidoriana. O que vai acontecer, pessoal? Robespierre vai ser preso, julgado e sentenciado à morte. Ele vai ser executado. Uma coisa que é bem contraditório, né? O Robespierre foi executado da mesma maneira que ele mandou executar todos os seus inimigos políticos, né? Ele vai sofrer aí essa execução. E aí nós entramos num outro período da Revolução, né? Nós entramos no período da Convenção Termidoriana, tá? O que vai acontecer? Primeira coisa que a reação vai fazer
é extinguir os comitês e a lei do preço máximo. Eles vão ser extintos, não vão mais existir, né? Nenhum dos comitês, nem o de salvação pública, nem o da segurança nacional, nem o Tribunal Revolucionário. Muito menos a lei do preço máximo. Então, vocês podem já saber quem foi o líder, né, dessa reação. Foi o outro lado da revolução, o outro partido, digamos assim, que são os girondinos, né? A esse momento da reação termidoriana, a gente vai dar um nome. É a Convenção Termidoriana e ela vai durar 1 ano. O que é a Convenção Termidoriana, pessoal? É a união, é a junção, o nome que nós damos a esse período do golpe e da extinção dos comitês e da lei do preço máximo. Então, em 1 ano, a convenção vai fazer tudo isso, né? Dar o golpe, julgar, executar o Robespierre e extinguir os órgãos administrativos que ele fez. Depois a gente entra numa nova parte da República, que é a chamada República do Diretório. O que é a República do Diretório, pessoal? Eles vão escolher 5 membros eleitos, claro que dentro dos girondinos, e esse diretório, esses 5 diretores, né, eles vão ser aí o chamado executivo. Eles são o governo que executam as leis. E olha que legal, eles dividiram o governo. Eles também fizeram o Conselho dos Anciãos, e o Conselho dos 500. O que eles fizeram, pessoal? Eles uniram essas duas instituições e criaram um tipo de parlamento. Eles serão responsáveis pelo legislativo do governo. Então, olha só, eles dividiram o poder em 2, executivo e legislativo, certo? E fizeram também uma nova Constituição. Então, em 1795, a gente tem uma nova Constituição francesa que vai levar a Revolução para um outro lado, né? Para um outro tipo de república. Esse conjunto, pessoal, do diretório, do Conselho dos Anciões e do Conselho dos 500, infelizmente, não vão conseguir resolver os problemas que a França está vivendo, né? Por quê, pessoal? Porque vai haver, como vocês estão vendo aí, a chamada conjuntura dos iguais. O que é isso, né? Esse movimento da conjuntura dos iguais? São os populares, é a população. Porque até então, pessoal, a ideia era mudar a maneira como a França regia o seu governo. Mas vejam só, nós tiramos o monarca do poder e o poder passou para a burguesia. Primeiro para a parte mais pobre da burguesia, a baixa burguesia, os girondinos, não deu certo. E agora está na mão da alta burguesia, os mais ricos. E também não está dando certo. Os problemas econômicos franceses persistem, né? Eles questionavam as ideias colocadas pelo diretório, que seria a questão agrária, a divisão das terras, que não foi bem feita, e a ideia da propriedade privada, pessoal, que era defendida por grande parte dos pensadores iluministas. Né? A propriedade privada, ela beneficiava somente a burguesia, que é quem está no poder até então. A população, ela está esquecida. Então, o diretório falhou nessa ideia de reforma agrária, de redistribuição de terras, e falhou na ideia do desenvolvimento econômico, né? A França continuava com os mesmos problemas econômicos. É aí que nós vamos ter uma união entre o exército francês e a burguesia, né? Por que eles se uniram, pessoal? Porque o diretório acreditava, o Estado, né? Acreditava que o que estava acontecendo, o problema básico é que eles não tinham um controle do Estado. Não havia sido colocado um sistema representativo
bom, que representasse todas as classes sociais. Ele estava ruindo. Esse sistema representativo de governo não estava representando todo mundo. Essa que é a verdade. Então, ele estava ruindo. Eles acharam que a saída para tornar o Estado mais forte seria, então, a união, né, entre o exército e a burguesia. Mas, na verdade, pessoal, dentro do exército havia uma pessoa que estava se destacando. Ele já havia se destacado no início da Revolução Francesa, quando a França brigou com a Áustria. Lembra que a Áustria foi derrotada? E nesse meio tempo, a França começou a conquistar novos territórios, enquanto a Revolução ainda acontecia dentro dela. Por exemplo, eles conquistaram o Egito. Então, quando a burguesia se une com o exército, uma figura vai se destacar. Já havia se destacado dentro do exército, nesses dois momentos que eu falei para vocês, na derrota da Áustria e na conquista do Egito, e agora ele vai ver a oportunidade de tomar o poder. Quem é essa figura? A gente está falando de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão, quando ele vê que os governos que ficaram no poder não estão conseguindo resolver os problemas franceses, ele vê nessa união uma oportunidade e Bonaparte, em 1799, vai dar o golpe chamado de 18 Brumário. Por que 18 Brumário, pessoal? Porque ele vai dar o golpe no dia 18 do mês de Brumário, né? Uma coisa que é bem importante a gente saber é que a França, para tentar se livrar das antigas características de governo monarca, ele também mudou o calendário. Por isso que a gente tem esses nomes diferentes dos meses, né? Seria o correspondente ao dia 9 de novembro, o dia de 18 Brumário. E aí a gente vai ter a entrada do Napoleão Bonaparte no poder da França. E o Napoleão põe fim ao período da Revolução Francesa. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver o que aconteceu com Napoleão. Mas eu já adianto para vocês que a República acabou, né? O Napoleão vai instituir o Império na França. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem elas aí no post dessa aula. E eu também vou deixar os nossos deveres no post, assim como essa aula. Lembrando que agora vocês podem responder os deveres na própria plataforma digital, né? Vocês respondem, vocês respondem as questões aí num arquivo e podem anexar essas respostas aqui no post. Pessoal, até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.